O livro A Experiência de Experiência, que seria a mesma coisa que dizer a reflexão da reflexão, há uma dupla reflexão neste título, A Experiência da Experiência. É o segundo livro do volume Tetralogia Fática. Vou ler alguns textos. Homem de nuvens. Nuvens cobrindo a terra e eu completamente enublado. Brancas massas e brancos volumes deslizando em vicissitudes de formas que se fazem e desfazem, que se comprimem e se expandem, como se fossem poemas povoando uma imaginação que desconhece o homem. Nuvens, poemas e a sensibilidade da hora demorando no sofrimento de um pensamento que não sabe o que pensar, dos poemas que se escrevem sobre as nuvens. A tarde, porém, existe. Ei-la, a tarde. E eis que alguém escreve, eu, sempre eu. Embora assim dito se possa ficar com a impressão de que o eu é ninguém. A outra face da realidade é a realidade da face. Misterioso o pensamento ou tão somente o raciocínio em busca de uma lógica, à procura de um fio condutor, conduz o discurso do homem pelo percurso do homem. Uma experiência tão inexplicável de recente que a língua mal pode sustentar o mal em que se sente. Voltar atrás ou andar em frente consome apenas o tempo de uma suspeita de rima. Já o poema trespassa como navega a dualidade onde a verbalidade da ação se desmembra para melhor poder conter o excesso de ritmo. Movimento é a palavra. De conceitos nómadas tem sido construída como destruída a minha poesia. Da experiência do malogro e do falhanço é que surge este desejo, impúber ainda, de tentar em cada percalço da língua uma linguagem capaz de se transformar em história ou em tempo. Nuvens, pensei ao vê-las, disse, sussurrei, nuvens, como quem se alimenta dos acontecimentos do dia, como quem renasce do acontecimento que é escrever um momento, um fragmento, sem que a vida saia diminuída ou entronizada no zelo de uma sempre a mais mitologia. Nuvens no alto céu,
brancas de uma substância que me mantém enublado onde mais me dói o homem. 18/5/1993. Segundo texto. A escrita do mundo como leitura do homem. Brilha conspícuo o sol depois de tanto tempo entregue o tempo ao cinzento da chuva. Um alívio sentir-se no calor que reaparece, que as estações ainda se cumprem. Maio é o mês, mas dizê-lo é a tática que se nos oferece quando mais nada se oferece, e muito menos o poema que se queria ver a crescer como um fruto da terra. De vez em quando uma nuvem cobre o sol e inunda a terra de uma sensação de frio. O tempo, diz o noticiário, ainda não está seguro. Estará seguro este poema? E quem o escreve? Brilha o sol e eu não brilho. Eu escrevo com denodo o desejo de ver em poema o ser do poema escrito em motivação de homem nas coordenadas do espaço e do tempo. Sintra é o lugar e maio é o mês. E depois? Depois não sou seguro que alcance um poema onde o poema se escreve. Escrito o mundo, porque há mundo e terra e homem e escrita, escreve-se realmente uma realidade capaz de permanecer o real de que foi ou teve origem? Deixo a pergunta boiar no poema como um dado adquirido. Deixo o poema a boiar em frente dos meus olhos como um olhar perdido na sua mais esdrúxula cegueira. Lido o mundo, que sucede à sua leitura? Permanece sempre a mesma e que mesma? Ou varia com o tempo conforme varia o mundo? Nenhuma escrita escreve o mundo. Inscreve-se no mundo e na escrita quem escreve do mundo a sua existência presenciada pelos sentidos. Um homem ou uma mulher. Não há escrita do mundo, muito menos ou muito mais da terra. Há apenas, e é tanto, a escrita das humanidades ao longo do tempo. História é o que não há do que houve. É a escrita humana do mundo. Uma leitura. De leituras em feito e desfeito em sucessivas vagas de amor ou de ódio, o mundo em que se vive. Disse-o e torno a dizê-lo. Brilha o sol, mas eu não brilho.
27/5/1993. Terceiro texto. A metamorfose do homem no mundo. Feliz mesmo assim, por ser assim que se vive a possibilidade de um homem, por ser assim que se sofre a realidade mais profunda da humanidade que não se escolhe. Feliz, estupidamente. Olho pela janela onde não há janela, olho e não vejo. O que se me depara é tempo fluindo sem tempo na imensidade densa de uma matéria onde se inventa a necessidade do universo. Nenhum poema, por mais nefasto que seja, é universo. Pluriverso de palavras da língua liberta do momento o momento, como se pudesse instaurar uma realidade diferente da que se sente no conluio dos sentidos. Nenhum poema cria. Nenhum poema é criado. Escrito sobre a sua mais profunda inexistência, cada poema transmite apenas o que traduz da luz do dia, da dimensão do real. Feliz, mesmo assim, por ser aquele que escreve a leve permanência do tempo no espaço de uma língua afeita à traição breve das linguagens. Feliz por sentir dentro de mim o fora, a realidade do que se confunde com a desmedida da existência. Feliz, mesmo assim, por ter intuído no ruído do universo uma sonoridade sem voz, uma apetência de sentido onde só há deserto e nada. Não é a voz que diz, o dito faz a voz. A voz cresce no homem como o grito da carne sofrido no reflexo da consciência, na superfície do corpo. No corpo da língua desenha-se o corpo do tempo. A angústia em não se saber dizer o dizer, o nenhum saber de nenhuma ciência. Nada se ganha nem nada se perde no poema. Escreve-se o poema para que a percepção do mundo, como nos foi legada, possa sofrer uma metamorfose. Palingenesia, a metamorfose do homem no mundo. Mas até onde? E como? E quando? Quando se julga que o escrito é um poema, perde-se então o poema. Há muito foi ou está escrito. Nenhum saber dá o saber. Se só a ignorância ignora, só a ignorância sabe que pode muito bem ser um poema o que não se parece
com a ideia que se faz de poema ou de poesia. Muitos caíram no logro, burilando e arroteando até atingirem a forma pré-concebida. Mas só o irreconhecível poderá ser reconhecido. Lei terrível quando se pensa nos tantos que pensaram estar a criar um universo e não mais faziam do que perpetuar a ideia. Cabe, pois, aos homens serem a poesia de que os artistas não são capazes. Cabe, pois, à poesia restituir a humanidade perdida dos homens, sem ilusões, consciente da sua ficção, da fragilidade onde se arvora. Cabe, pois, ao homem poetizar o mundo como quem escreve para se transformar no homem que acalenta. Não com palavras que as há inundando línguas do mundo e de povos desprotegidos no seu efêmero povoamento, não com livros que os há espezinhando de autoridade as imaginações mais ingênuas e sussurrantes, mas com ações capazes de transformar o real. Um poema ou a sua escrita não transfigura o real. Transfigura, muitas vezes, e no melhor dos casos, quando há gênio da parte de quem sofre, quando há sorte na circunstância da sua ocasião, a realidade. Primeiro passo para a transformação do mundo. Com o poema, ou com o livro de poemas, com a sua escrita como com a sua leitura, descobre-se o desejo de outra coisa e aprende-se a soletrar como quem faz, como quem maneja, como quem erra, como quem tenta, uma realidade outra que nos incitará à realização futura de um real, de um outro mundo. Tudo mais é literatura deste mundo. Para os homens e as mulheres deste mundo, sem desejo de uma mudança do estado de coisas, do estado poético. Mas só quando o mundo for poético, se alguma vez o for, é que haverá justiça, igualdade, fraternidade, liberdade, humanidade, descoberta no homem, do homem que, por incapacidade ou por maldade, jaz adormecido ou irrealizado no sempre futuro. 7/8/1993